noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Sempre nós lembramos que todos podemos ajudar, principalmente hoje, viu? Hoje é uma data, a gente sabe que tudo é simbólico, tudo, mas muda a vibração. Então vamos mentalizar aqueles que passaram para o plano espiritual, que a gente tem conhecimento, nossos parentes, nossos amigos. Pedir por todos eles que eles possam receber a nossa vibração de paz, de amor, de harmonia, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito bem-vindos. A casa é nossa. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então vamos, Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita, Allan Kardec. Nós estamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 4, Lei de Reprodução. No item 1, População do Globo, e depois Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. População do Globo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão o canto do quadro na natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Olha que livro fantástico esse. 1857. Olha as perguntas, né? Então, como nós estamos na Terra, ele pergunta da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, é a lei do progresso. Sempre está ligado à lei do progresso. Então, sempre vai ter... Nós vamos mostrar um gráfico agora que nós vamos ver que é muito interessante. Como que teve uma sequência a população da Terra. E aí ele está perguntando se seguir sempre essa progressão, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra. Não. Deus a isso provê. Aí nós vamos ver, quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, falando de outros planetas habitados. Muitas pessoas que estão reencarnadas na Terra, muitos espíritos que estão aqui, progredindo, evoluindo espiritualmente, vão habitar outros mundos, onde a matéria é totalmente diferente dessa matéria que nós usamos no nosso corpo físico. Muitos espíritos de outros planetas mais evoluídos reencarnam na Terra para nos ajudar. Nós vimos isso no caso do livro A Caminho da Luz. Nós vimos habitantes da constelação de Capela que reencarnaram na Terra. Nós temos exemplo disso no Egito, nas pirâmides, construções que até hoje a engenharia moderna não consegue explicar e nem entender aquilo que aconteceu, inclusive mostrando os pontos cardeais, né? Tudo isso feito numa época em que a gente acha que não existia instrumentos. Mas a tecnologia de outros planetas, elas chegam até aqui no limite da nossa compreensão. Hoje nós temos uma tecnologia avançada que nós achamos que é avançada, através do celular, através de todos os instrumentos que nós temos em mãos, que facilita muito a nossa vida. Mas isso é fichinha ainda, diante das coisas espirituais. Se a gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, Nas Fronteiras da Ciência, um livro importantíssimo, nós vamos ver que tem coisas... Um outro livro interessante, interessantíssimo, né? Que a gente tem, que é o Consolador. Um livro com 411 perguntas feitas pelos espíritos, perguntas de uma profundidade muito grande. Numa época bem remota em relação aos dias de hoje, nós vamos ver ali as informações que nós temos. De espíritos que normalmente, isso é evidente, frequentaram outros orbes. Por exemplo, nós vamos ver uma capacidade de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Einstein, de Beethoven e de outros que vieram por aqui. Beethoven está morando num planeta bem evoluído. Mozart, tudo num planeta bem mais evoluído que a Terra. Então, olha só para vocês verem.
São espíritos que se comunicaram com o Kardec numa época em que ele evocava os espíritos e conversava com eles. Nós tivemos muitas informações de Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Francisco de Assis, uma porção de santos da Igreja Católica que trouxeram a doutrina espírita para nós. São espíritos evoluídos que tiveram experiências, porque nós podemos falar da experiência que nós temos. Ninguém pode falar daquilo que não viveu. Então, quando nós vemos homens de alto gabarito, de inteligência que a gente não consegue ainda analisar, é porque tiveram experiências diferenciadas da nossa, em outros orbes. E estando encarnado aqui, durante o sono, eles se desligam do corpo, vão em espírito e encontram com outros espíritos evoluídos para trazer para nós tudo isso que nós estamos tendo hoje, o conforto. Só que nós ainda somos os mesmos. Nós ainda temos angústia, nós ainda temos depressão, nós ainda temos saudade, nós ainda temos sentimentos não resolvidos. Por quê? Porque nós estamos em evolução. Porque o planeta ainda é nesse sistema aí. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma evolução da população no globo, população mundial por grupos de países desenvolvidos, de 1950 a 2100. Você quer explicar? Não, pode falar. Então, aí a estimativa é de 11,2 bilhões em 2100. Os países ricos mais desenvolvidos, eles vêm se mantendo sem alteração. Desenvolvidos a 1 bilhão e 200 milhões. Países muito menos desenvolvidos a 3,2 bilhões. E os países menos desenvolvidos, intermediários aí, em 6,8 bilhões. Então, nós vamos ter aí, hoje no ano de 2023, nós já estamos em 8,4 bilhões de habitantes. No ano zero, a estimativa era de 170 milhões apenas. Olha como que aumentou a percentagem aí. 4.941,2%. E olha para vocês verem que coisa interessante. Olha como que nós estamos num país de provas e expiações. Nós podemos ver no gráfico aqui, na cor vermelha, que os países menos desenvolvidos é onde a população aumenta mais. Por quê? Porque a Terra ainda é um plano de desenvolvimento de espíritos muito comprometidos com o Evangelho. Então, nesses lugares onde tem muito sofrimento, onde tem falta de muitas coisas, é onde vêm os espíritos para se depurarem. Então, não existe nada sem a supervisão de Deus. Então, por exemplo, hoje nós vemos pessoas aí na internet, principalmente artistas, né? Jogadores, esnobando, milhões, carro de ouro e uma série de coisas. Esses espíritos, se eles não fizerem alguma coisa com aquilo que eles estão ganhando, eles vão reencarnar exatamente aqui, ó, nessa região. Não existe inocente na Terra. Como nós estamos no corpo físico, e é muito triste a gente ver, principalmente o que está acontecendo agora, todos nós estamos vendo, porque hoje a informação chega rapidamente, é muito triste, a gente sofre muito com isso. Mas se nós pegarmos a reencarnação, nós vamos entender a justiça de Deus. O que Jesus diz? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ninguém paga aquilo que não deve. A cada um segundo o seu merecimento, a cada um segundo suas obras. Então, se nós analisarmos a nossa vida, se nós fizermos um levantamento da nossa vida, nós não precisamos ir muito longe, não. Não vamos nem voltar na encarnação pretérita nossa. Vamos começar do começo agora, quando nós reencarnamos. Se a gente vê a nossa trajetória, e se a gente entender que é o espírito que vai sobrepor a matéria, nós vamos compreender muito a nossa situação. Muitas coisas que nós passamos são deliberações que nós tivemos, são escolhas erradas que nós fizemos, mas que nós podemos, daqui para frente, com o entendimento de Jesus, do Evangelho e da doutrina espírita, ter uma situação diferente. O conformismo com a nossa situação, mas sempre buscando a evolução, sempre buscando uma vida melhor. Nós não podemos ficar estagnados.
Nós temos vontade, mas nós precisamos pôr essa vontade em prática, senão nós não vamos mudar nunca. Isso também do lado espiritual. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Quem falou isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí na nossa vida. Quando a gente passar a valorizar a nossa situação espiritual e passar a entender a nossa vida espiritual, porque a matéria ela vai ficar aqui. Então aí a nossa vida vai ser um pouco mais compreensível no nosso modo de entender. Completando aí, a despeito até da lição, né, de ontem, o escândalo é até necessário, porém, ai daquele que provocou o escândalo. Olha como que você lembrou bem, essa foi a nossa leitura de ontem, onde Jesus fala que é necessário que venha o escândalo. Por que é necessário que venha o escândalo? Porque nós estamos num planeta ainda atrasado. Nós ainda temos inveja, a gente ainda tem muito ciúme, a gente ainda tem uma série de coisas que atrapalham a nossa vida. O amor, ele tem que ter liberdade. Quando nós amamos uma pessoa, nós damos liberdade para ela. Nós não procuramos escravizá-la. A partir do momento que a gente força uma situação, essa situação não é legal. Então Jesus disse, é necessário, o Eduardo lembrou muito bem, que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, ai daquele que teve muito nas mãos e não ajudou ninguém. Ele é egoísta, ele só pensa nele. Ao contrário, muitas vezes ele prejudica aqueles que estão à volta dele. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, nesse momento, raças humanas que diminuem, evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual que, pela sua argumentação, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas as substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Olha que coisa, né? Que explicação para nós. E aí a gente tem as etapas da evolução humana, né? De 3 milhões a 2 milhões, o Australopiteco, de 2,4 milhões a 1,6 milhões, o Homo habilis, de 2 milhões a 400 mil, o Homo erectus, de 2 milhões e meio a 12 mil anos, o Homo neandertal, que conviveram, né, num trecho dessa época e se reproduziram, se encontraram, né, e transformaram o ser humano atual, que vem de 300 mil anos. Que é o Homo sapiens, né? O Homo sapiens. Olha só para vocês verem. A gente, depois que começa a estudar a doutrina espírita, começa a ficar mais observador. Quando eu morei na região amazônica, uma vez a gente estava na divisa do Brasil com a Bolívia e tinha ali uma tribo de índios que eles não tinham muito contato com os brancos naquela região ali. E eu, com um pouco de conhecimento da doutrina espírita, comecei a me perguntar de onde surgiram os índios. Porque quando o Cabral descobriu o Brasil, já existiam os índios aqui. Aí, se a gente entra na internet, a gente vai ver que tem uma porção de dedução, que vieram não sei de onde, que atravessaram não sei o quê, e que chegaram até aqui. Mas são coisas de Deus, que a gente não tem condição ainda de analisar e de entender. Nós estamos vendo aqui o homem primitivo, nós estamos vendo a evolução, aí nós vamos ver a evolução das espécies, né? Por Darwin, e quem leu a história, o currículo de Darwin ali, nós vamos ver que realmente, nós vamos ver as experiências, né? Feitas com ervilha de um outro sábio, para ver ali todas as transformações que existiram ali. Nós vamos ver
animais que foram progredindo através do tempo, evoluindo, e assim somos nós viemos evoluindo. De tempos em tempos, nós vamos evoluindo. Então, nós somos descendentes lá de trás. Por isso que o Divaldo Pereira Franco fala que tem sempre um macaco louco dentro de cada um de nós, que de vez em quando ele desperta. Que é aqueles momentos que a gente tem de agressão, muitas vezes a gente até ofende alguém, aqueles ímpetos selvagens que nós ainda temos dentro de nós. Mas a partir do momento que nós vamos nos evangelizando, essas coisas vão mudando. Porque o sábio, ele não agride. O sábio, ele ouve e ele vai falar na hora certa. Ele não vai reagir. Eu sempre comento, o sábio não reage, ele age. Quando nós reagimos a uma situação, nós perdemos a razão. E quando nós agimos, nós vamos agir dentro da nossa razão, com sabedoria. Isso dentro dos nossos lares, principalmente. Se a gente começar a usar o raciocínio, a gente evita muitas contendas nas nossas vidas. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e se produzir novos tipos. Olha que coisa interessante. Isso aqui está na Bíblia, isso aí está no Velho Testamento também. Nós vamos ver ali o reino de Israel e o reino de Judá, onde houve uma bifurcação ali. E nós podemos ver todos aqueles que vieram para o Brasil, os imigrantes, acho que quase todos nós somos descendentes, veio muitos da França também, que nós nos comprometemos muito no passado, então veio migrando. Aí nós vamos ver um livro muito interessante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos ver a colonização do Brasil feita e explicada pelo plano espiritual. Nós vamos ver espíritos que vieram aqui e que tinham impregnado no subconsciente dele um desejo muito forte de fazer certas realizações. E olha que coisa interessante. Quando nós nos propusemos a fazer alguma coisa, quando a gente se interessa por alguma coisa, a ajuda material vem também. Nós vamos ver isso nos bandeirantes. Eles colonizaram o Brasil, eram homens que eles tinham o apoio lá de Portugal, eles tinham grana para poder fazer as bandeiras e pessoas que iam junto, chegavam em determinado lugar, influenciado pelos espíritos superiores que queriam que o nosso planeta fosse colonizado, eles recebiam orientação espiritual quando dormiam, que é o que eu comentei aqui, e vinham com a memória de que ali era o lugar ideal para ficar. Então, umas certas pessoas seguiam e ali ficava 2, 3, 4, sempre homem e mulher, e ali começava uma colonização. Então foi assim que foi feito, tudo pelo plano espiritual. E, inclusive, se nós analisarmos a nossa vida, e hoje a gente vê muitas pessoas querendo tirar a cidadania, isso é muito válido, né? Fora do país, aqueles que foram da Itália, da França, da Inglaterra e de outros países, querendo tirar a cidadania para buscar a origem. Mas nem sempre a nossa origem vai trazer benefícios para nós. Então nós vamos ver aquilo que nós temos ainda dentro de cada um de nós. Muitas vezes a gente é enjoado para comida, para roupa, uma série de coisas. Isso é o passado nosso refletindo no nosso presente. O nosso zelo, o nosso desleixo. Tudo isso está ligado à encarnação anterior nossa que nós temos que ir corrigindo. Porque nós somos os mesmos espíritos num corpo diferente. Mas o nosso destino é o anjo. Todos nós vamos ser anjo. Então depende de nós acelerar ou retardar essa nossa trajetória. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é o contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais.
Olha, Eduardo, quando nós mudamos para Americana, faz muito tempo, as valetas para passar encanamento de esgoto e de água era cavada com picareta. Então vocês imaginam o trabalho que dava e aquele povo que trabalhava ali. Hoje tem máquinas. Quando nós abrimos o primeiro centro espírita nosso, a gente tinha mimeógrafo. Alguém aqui conhece mimeógrafo? Usa álcool. Olha para vocês verem, o mimeógrafo. Isso é coisa. Isso não faz muitos anos, não. Isso faz o quê? 40 anos por aí, né? Uns 40 anos que nós abrimos o primeiro centro espírita aqui americano. Então era o mimeógrafo. Aí eu estudei datilografia em Barretos. Quando eu comprei uma máquina Remington, eu fiquei fascinado, eu não dormi de noite, né? E também não deixei meu irmão dormir, porque eu ficava batendo na máquina, até que meu pai e minha mãe ameaçou me bater. Falou, ou você para, porque senão ninguém aguenta. E era manual ainda, não era elétrica não, era manual. Então olha para vocês verem onde nós estamos hoje, né? Tem tudo na mão hoje. Então tá aqui, ó, inteligência. Hoje muitas vezes a gente não trabalha, nós não levantamos nem para ligar uma televisão. Na minha época tinha televisão, nós compramos uma televisão chamada Erla. Usava 3, 2 ficavam na televisão porque a imagem corria, ia para lá e para cá, e um lá na antena mexendo para lá e para cá, usava bombril. Olha que tristeza. Hoje não precisa nem antena. Vamos lá. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Então aí, Deus, tudo que tem na Terra é porque Deus permite, tudo, inclusive a evolução. As mutações genéticas, quando eu era menino, não faz 100 anos ainda, mas está perto. Então, a gente plantava arroz na roça, lógico, o arroz tem que ser plantado na roça, né? E o arroz demorava 4 meses e meio para produzir. Aí surgiu lá uma semente que com 90 dias o arroz ficava bom para colher. O meu pai não quis comprar, porque ele achou que não valia nada aquilo lá, porque era muito rápido a produção. E agora vocês vejam hoje, com a população do globo, do jeito que está, um frango demorava quase 1 ano, que era o frango caipira, para a gente poder comer um frango. Hoje o frango, acho que com 20 dias, 30 dias, entendeu? Então, houve uma evolução muito grande. Os implementos agrícolas, eu lembro que quando meu pai importou um trator, que veio dos Estados Unidos, nós ficamos todo mundo em volta do trator, admirado, porque ele veio desmontado, e aí veio um técnico lá para montar o trator, só que montou o trator, mas ninguém sabia dirigir o trator. Então, olha para vocês verem, hoje, isso é coisa de criança, né? E lembrando que, assim, a questão desse aperfeiçoamento que o homem pode produzir, o mais grave nessa interferência do homem é o desequilíbrio da natureza. Sim. Foi falado no início aqui. Isso que é vamos dizer, o que afeta, o que vai afetar o nosso progresso, é o desequilíbrio que a gente pode causar. Então, por isso que é importante a gente pensar na preservação também, né? Sim. Do equilíbrio das coisas, da natureza, para que a gente possa ter uma longevidade também nesse nosso trabalho, embora a gente vê que há um aperfeiçoamento, né? Talvez a gente, assim como vivem no deserto, a gente vê a situação do Amazonas hoje, né? Solimões virou tem um deserto passageiro, espero, né? Mas é uma... Mas tudo por quê, Eduardo? Tudo pelo egoísmo do homem. É. Porque quando a gente usar as coisas na medida, tudo vai dar certo, mas visa muito dinheiro. Então, quando se visa muito dinheiro, atrapalha a progressão do planeta. Mas as consequências vai ser de quem? Não tem a reencarnação, que nós acabamos de comentar? Então, quando nós agredimos, por exemplo, alguma coisa, nós vamos reencarnar de novo ali naquele lugar. Foi falado uma coisa muito interessante aqui. Como é que é o ferro? A ferrugem acompanha o ferro, acompanha a ferrugem, né? Mais ou menos por aí. Então, nós vemos que não tem como fugir. Mas o homem, geralmente, não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui o seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça?
Está nele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Aí nós vamos ver a história de Napoleão Bonaparte, que ele saiu como um simples homem do povo, ele chegou ao cargo máximo na França, ele cometeu muitos erros, mas ele também ajudou o progresso. E as consequências de tudo que ele fez, negativa, vai ser dele do outro lado. Então, queira ou não, ele foi um instrumento de Deus. Aí nós vimos isso nas religiões, muitos exploradores dentro das religiões, inclusive dentro de locais que se taxam como centros espíritas, mas não são. São exploradores da credulidade e da confiança do povo. Então, eles, queiram ou não, pessoas que vão nesses lugares recebem ajuda, porque vai com boa intenção, vai receber ajuda. Mas a consequência gravíssima vai ser daquele que está ali. Apesar, se ele abrir uma instituição, ele está ajudando. Mas se ele está se beneficiando dessa instituição, ele vai ter que pagar. E o pagamento é muito caro. Se ele realmente entender as coisas espirituais, ele recua. Próxima semana, continuamos com obstáculos à reprodução. Agora cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, mesmo sendo um dia feriado, né? Mas nós sabemos que todos somos espíritos e um dia nós vamos estar do outro lado. E o centro aqui é justamente para isso também. Muitos irmãos nossos que estão no plano espiritual, que precisam de ajuda, vêm aqui para receber ajuda. E nós podemos ajudar com o nosso pensamento, com a nossa oração. Só agradecer, gente, por tudo. Pela nossa reunião, pela nossa união, pelas nossas diferenças que todos nós temos. Não existe um igual ao outro, sempre tem uma diferença, mas por isso nós estamos aqui em nome de Jesus. Então agora, durante a noite, o trabalho continua, a gente continua recebendo ajuda espiritual. Então é muito importante quando nós formos dormir, é só um pensamento, não precisa coisas longas não. Pedir a Jesus que através do nosso anjo da guarda a gente possa receber orientação durante o sono. E com certeza amanhã vai ser um dia melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela presença, está encerrada a reunião. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente.